Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque essa aluna entrou em contato comigo e adquiriu apenas uma correção de redação e pediu para que ela fosse em vídeo. Então, ela não é minha aluna, ela pediu para que eu fizesse essa correção de modo a analisar, né, a produção, o repertório, enfim, como ela produz a redação e como ela se sai a partir das competências do Enem. Vou rodar a vinheta e aí eu já volto com o tema dessa redação e com a correção que vocês tanto amam, meus filhos. Aproveita, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder mais vídeos aí. Gente, olha só, a proposta que ela escreveu foi essa aqui, ó. A desafios enfrentados pelas escolas brasileiras para a inclusão de alunos com transtornos de aprendizagem, tá? Como eu falei, essa aluna, ela não é minha aluna, né, na plataforma, e ela pediu para que eu fizesse a correção da redação a partir disso que ela escreveu. Eu já olhei aqui de cara, né? E eu percebi que ela usa uma alusão coringa, tá? Eu já sei disso porque eu trabalho com redação há muito tempo e eu percebo quando os alunos usam essa alusão da utopia do Thomas More, tá? Eu não sou contra o uso dessa alusão, o que eu sou contra é o uso de modelos, o uso de esqueletos, porque isso engessa a redação de vocês e vocês chegam num ponto que vocês não conseguem mais aumentar a nota. Então, vocês sempre ficam aí entre 700, 800, 840 e não sabem o porquê que não conseguem melhorar aí no desempenho de vocês. Além disso, né, esses modelos de redação, eles dão certo, obviamente, para alguns alunos, mas para outros alunos isso não dá certo. Então, eu sempre oriento os meus alunos, quem é Teamzátera sabe que eu não uso modelos, que eu não gosto de alusões coringas e que isso acaba engessando o aluno. Mas isso é uma escolha de cada um, tá? Como aqui é o meu canal e eu trabalho com redação, eu acho bem importante que vocês saibam aí o meu posicionamento em relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos uma introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma civilização perfeita, na qual a sociedade padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas. O que se observa na contemporaneidade é o oposto do que o autor prega, uma vez que a inclusão de alunos com transtornos de aprendizagem apresenta barreiras que dificultam, né? Poderia ter colocado que dificultam a concretização dos planos de Moore. Gente, tá? Como você pediu a minha opinião, filha, tá? A minha correção, isso aqui é muito batido, tá? O corretor do Enem, ele sabe dessa proposta, por quê? Porque tem centenas de redações iguais, tá? Então, como a proposta era sobre os desafios enfrentados pelas escolas para a inclusão, você poderia ter trazido qualquer outra alusão relacionada a esse tema, tá? Relacionada e especificamente a esse tema. Porque o que que eu vejo? Eu vejo que o que se muda, né, é só essa parte aqui, ó, que é a parte do tema. Então, se você tem um tema sobre o racismo, você vai trazer racismo aqui. Se você tem um tema aí sobre a homofobia, você vai trazer homofobia aqui. E isso acaba ficando muito engessado, muito padronizado. E foi-se o tempo que isso dava certo, tá, gente? Fica muito aí superficial, tá? Isso não demonstra um domínio do repertório. Isso é um copia e cola, é um plágio, tá bom? E aí, olha só, a proposta não era sobre a inclusão de alunos com transtornos de aprendizagem, eram os desafios enfrentados pelas escolas. Então, é isso que você tem que ter cuidado na hora de usar modelos, tá? Por quê? Porque às vezes o tema ele não se encaixa exatamente dentro daquilo que o teu esqueleto te possibilita. Então, o tema não era apenas a inclusão de alunos, eram os desafios enfrentados pelas escolas nesse processo de inclusão. Esse cenário antagônico é resultado tanto da inoperância estatal quanto da falta de monitores que auxiliem esses alunos, tá? E aí nós temos outro problema aqui, ó.
Essa questão de inoperância estatal, por que que é um desafio, né? E a falta de monitores que auxiliem esses alunos. Seriam monitores ou seriam professores? Seria a formação desses profissionais? Então, o que que acontece? Perceba que essa antecipação dos seus argumentos, a escolha efetiva desses argumentos, ela acabou sendo superficial. Por quê? Inoperância estatal, ele se encaixa com qualquer tema, mas isso, gente, se encaixar com qualquer tema não significa que ele possa ser usado, tá? Porque a sua argumentação ela vai ficar muito senso comum, ela vai ficar muito desarticulada daquilo que o comando espera. E aí você pode até, como eu falei, ficar ali entre os 800 e os 900, mas qual é o seu objetivo? Tudo bem? Diante disso, torna-se fundamental a discussão desse aspecto a fim do pleno funcionamento do corpo social. Gente, eu odeio corpo social, tá? Da sociedade, tá? Evitem aí usar corpo social, isso não é habitual, gente, tá? Ai, professora, mas eu sei que tem professor que orienta. Gente, sim, mas eu, professora doutora Priscila Zátera, com mais de 10 anos de experiência na redação, sei que quando você usa corpo social de uma maneira que não é efetiva, a banca vê na hora que você está usando esqueletos. É, se você quiser, você pode retirar esse final aqui do seu texto, amor. Você pode tirar isso aqui e dar uma ênfase um pouquinho maior aqui nessa antecipação dos argumentos, tá? E aí você poderia ter colocado, né? Olha, esse cenário representa um desafio às escolas, haja vista que a inclusão dos alunos em questão é inviabilizada pela. E aí você traz os dois argumentos, ok? Nesse contexto, é necessário destacar que o descaso governamental agrava a problemática. Nesse âmbito, a obra literária Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto Demestein, apresenta um cenário coletivo no qual as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita, sem ser colocada em prática. Se eu pedisse, meu amor, para você me explicar o que significa isso, você conseguiria me explicar com as suas palavras o que é esse cenário dessas garantias constitucionais e de que maneira isso se articula com o tema? Como que há uma inoperância estatal nesse sentido? Veja que o seu parágrafo ele está muito expositivo, no sentido de que você traz apenas a alusão, mas você não maneja essa alusão visando trazer aí a sua voz para o texto. Então, ao final dessa alusão, eu sugiro que você coloque um ou seja, quer dizer, isto é, o que significa, sabe? Procure trazer aí a sua voz depois da alusão para realmente comprovar que aquilo que você está escrevendo se articula efetivamente com a alusão. Sob essa ótica, os estudantes especiais, olha lá, cuidado, tá? Vê se é essa forma de retomar. Estudantes especiais podem ser considerados de papel, tendo em vista a ineficiência das leis que garantem seus direitos. Ó, até agora você não falou nada, tá? Olha lá, quais leis? Quais direitos? Cadê a inclusão? Percebe que, ao invés de você me trazer o cidadão de papel, você poderia ter trazido as leis, né? Alguma lei que não está sendo aplicada de maneira efetiva? Percebe que seria muito mais autoral de sua parte você conseguir mostrar essa ineficiência das leis? E como que as leis serem ineficientes é culpa do governo? Cabe ao governo fazer as leis ou é o poder legislativo? Então, como que isso, lembre-se, como que isso inviabiliza a inclusão?
Como que isso inviabiliza? E cadê as palavras-chave da proposta? Veja bem que até agora você não me trouxe essas palavras-chave na redação. Você não falou da proposta efetivamente, você falou estudantes especiais, mas isso é sinônimo daquilo que a proposta traz? E aí, quando você coloca, ó, aqui, ó, faltou a argumentação, faltou o juízo de valor, faltou a sua voz. Como que você defende isso? Como que você sabe que isso é um problema? De que maneira? De que maneira que o governo não assegura? Quais são os desafios das escolas, pensando na formação dos professores, pensando na inclusão desses alunos, pensando no processo de aprendizagem, pensando numa equipe multifatorial, né? Num psicólogo, assistente social, psiquiatra, terapeutas ocupacionais? Cadê essa abordagem? Percebe que o uso dos esqueletos, ele distancia você, que é autora do texto. Traz para a realidade, pensa como isso ocorre. Vocês são alunos, gente, se coloca como que é o atendimento de pessoas com deficiência? Como que isso acontece na sua sala? Dessa forma, a falta de políticas governamentais com esses discentes contribui para a manutenção do tema ou do problema, né? Do problema. E aí, o que que eu tenho para te dizer? Você tem tópico frasal, você usa os conectivos, você traz alusões, você não tem erros de língua portuguesa, algum outro deslize aqui, mas o que me preocupa é a questão do conteúdo. Por quê? Porque o seu texto ele tá engessado. É como se você estivesse falando de tudo e ao mesmo tempo não estivesse falando de nada, porque olha só, gente, a redação, ela não é que nem física, química, matemática, que você pode ter uma fórmula e usar isso para qualquer texto, gente. É isso que a galera tem essa dificuldade de entender. Quando você tem a redação para escrever, você tem que se posicionar em relação a isso, você tem que pensar sobre isso, você tem que articular realmente o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento de mundo. E quando eu falo o seu conhecimento de mundo, o que que você sabe sobre a utopia do Thomas More? O que que você sabe sobre o cidadão de papel? O que que você sabe sobre o sociólogo francês, por exemplo? Entende? Então tem que ter esse cuidado. Ademais, e olha só, cuidado aí com o excesso, né, de conectivos com o nesse, gente, tá? Tem uma lista aí de conectivos que vocês podem usar para não acabar repetindo. Ademais, deve-se pontuar que a precariedade de profissionais que atendem esses alunos favorece a recorrência da questão. Qual questão? Qual questão? Traz aí a questão. É um dos desafios enfrentados pelas escolas no que tange a. Traga as palavras-chave, use essas palavras-chave para comprovar o que você está escrevendo. Nesse viés, relaciona-se o discurso de Edgar Morin, sociólogo francês. É necessário educar o indivíduo para que ele tome as rédeas da própria vida. Assim, entende-se a importância da educação para o desenvolvimento dos cidadãos. Gente, não dá. Olha só. Primeiro, você está me trazendo uma alusão que em nada se relaciona com o seu tópico frasal. Se no seu tópico frasal você está falando da precariedade dos profissionais, como que você traz uma alusão que não comprova essa precariedade? É uma alusão que está falando da educação do indivíduo e que não está falando da falta de profissionais, que não está falando da formação de professores, que não está falando de dados que mostrem como as pessoas não querem ser docentes. Você está trazendo uma alusão totalmente deslocada do argumento. Apenas para dizer, olha, eu trouxe um filósofo, um sociólogo na redação. E aí, gente, isso é um tiro no pé. Porque aqui, ó, você deveria ter me apresentado uma alusão que realmente se articule com isso, mostrando dados que mostrem isso, mostrando exemplos que mostrem isso, mostrando essa discrepância entre o número de alunos que precisa de atendimento e o número de profissionais que oferecem esse tipo de trabalho para os alunos.
Entende? E aí, outro ponto, evite ao máximo trazer citações diretas, citações ipsis literis, né? O que o autor diz. Por quê? Porque na hora da prova há uma tendência de você não se lembrar dela exatamente. E aí você vai me trazer uma citação entre aspas que não é exatamente aquilo que o autor disse. Aí um problema que pode ser, que pode prejudicar a sua nota. Além disso, você traz, ó, entende-se a importância da educação para o desenvolvimento dos cidadãos. Tá, mas e como que isso se articula com a falta de profissionais? Como que isso se relaciona com a falta de profissionais? Percebe? Nesse sentido, no Brasil, a maior parte dos estudantes com transtornos de aprendizagem são excluídos, o que dificulta a formação adequada desses indivíduos. Como que você sabe disso? Qual é a fonte dessas informações? Cuidado com o senso comum. Cuidado com o senso comum. Você não sabe disso. Como que você sabe que eles são excluídos? Mas eles são excluídos do quê? Eles são excluídos da sala de aula, eles são excluídos das atividades, eles são excluídos das amizades, eles são excluídos do quê? Porque inclusão e exclusão, eles são diferentes, tá? Então é importante que você comprove isso. Agora, se você tivesse me apresentado dados que realmente comprovassem essa falta de profissionais, depois você até poderia sustentar esse argumento no sentido de me convencer de que sim, de que há uma problemática relacionada à falta de profissionais e que por não ter profissionais, esse atendimento especializado, esse atendimento específico não ocorre. Tá? E aí você coloca, ó, destaca a escassez dos docentes auxilia, favorece a persistência do desafio. Gente, olha lá, persistência do desafio, recorrência da questão, tá? Manutenção do tema. Traga as palavras-chave, use, né, o seu português, mostre para a banca que, olha, eu sei que a escola possui desafios e que esses desafios eles afetam aí o aprendizado desses alunos. Qual é o desafio? Esse e esse. Quais informações de outras áreas do conhecimento você vai trazer para sustentar? Fechou. É a sua voz, é o seu argumento, é comprovando aquilo que você está falando. Então, eu não posso dizer que não tem professores e trazer um dado que fale sobre a educação de modo geral, gente. Por quê? Porque isso não comprova a falta de professores. Entende? Vamos para a conclusão. Portanto, na conjuntura exposta, torna-se necessário desenvolver uma intervenção válida para lidar com a temática apresentada. Ó, gente, por favor, né? Isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui é que serve para qualquer tema. Então, não. Use sinônimos, use as palavras-chave da proposta, mostre para a banca o seu domínio, o seu conhecimento, gaste o seu português. Sendo assim, cabe ao Ministério da Educação, responsável por melhorar a qualidade do ensino brasileiro, contratar monitores por intermédio de maior destinação de verbas, visando promover uma inclusão democrática dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Então, olha lá, contratar monitores. Então, assim, ó, cuidado para você não desmerecer o trabalho dos professores. É importante pensar numa formação de professores, em uma formação contínua que prepare os profissionais para atuarem com esses alunos, porque essa inclusão democrática é o quê? Então, assim, ó, você traz, né, os 5 elementos, tá? Mas pensando na prática, a sua, né, proposta, ela tem viabilidade? Ela é viável? Ela é efetiva? Então tá, como que essa formação vai acontecer? Como que essa contratação vai ocorrer? Apenas é necessário ter verbas? Tá, mas esses monitores serão formados? Esses monitores serão qualificados? Eles terão uma formação específica para trabalhar com essas crianças, com esses alunos? Então é tudo isso que você precisa ter atenção. Desse modo, atenuar-se-á o impacto nocivo da exclusão de parte dos estudantes e a coletividade alcançará aí a utopia de Moore. Ok, beleza. Então, olha só, gente, o que eu tenho para falar, especialmente aí para a autora desse texto. Quanto antes vocês entenderem, né, a importância de se aprender a escrever a redação sem usar esses modelos, sem usar esses esqueletos, gente, vocês vão voar na produção de texto, tá?
O uso de esqueletos ele foi muito efetivo há alguns anos, né, antes disso tudo se propagar nas redes sociais. Agora, um bom professor, um bom corretor, ele bate o olho, ele sabe que o aluno está usando esqueleto. Isso não significa que você não possa ter algumas alusões prontas, algumas alusões determinadas, algumas informações assim que você possa usar com qualquer tema. Não estou dizendo que isso não exista, que isso não possa ocorrer, mas o que não pode é você deixar o seu texto todo engessado nesse sentido, porque você vai ser penalizado. E aí, como eu falei, vocês vão chegar num teto e esse teto não vai você não vai conseguir aumentar as notas, tudo bem? Em relação à redação dessa aluna, eu vou postar as notas aqui para ela, né? Para quem acompanha aqui no canal já sabe que eu não divulgo as notas das redações, apenas o autor do texto vai saber. E eu aconselho que vocês aí assistam as correções que estão aqui no canal. Tem algumas redações nota máxima, tem muitas correções aqui e elas certamente vão ajudar vocês nas produções de textos. Tudo bem? Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e bora escrever redação.